Olá pessoal, me chamo Ivana Mello e hoje vou ensinar vocês a fazer uma carteira de vacinação. Essa carteira aqui, ela tem fechamento com botão imã, tem um bolso aqui na frente que você consegue colocar os pertences do bebê como um cartão de plano de saúde. Então, vamos lá aprender comigo? Vamos começar a fazer nossa carteira de vacinação. Vou começar aqui pelo bolso com zíper. Depois eu vou passando para vocês a medida certinha do bolso, de todas as medidas que vai compor nossa carteira de vacinação. Vou reservar essa parte. Então vamos lá, vamos começar confeccionando esse bolso. Eu peguei um plástico transparente com o zíper. Nós vamos colocar o zíper com o direito para baixo, pra gente começar a costurar. Pronto, ficou assim. Agora eu vou colocar o viés para fazer o acabamento aqui do zíper. Assim, pego o viés de gorgurão e encaixo aqui para fazer o acabamento. Dá um retrocesso no início e continua costurando. Agora a gente dobra essa parte pra cima, pra ele ficar assim. Vai ficar a parte direita pra cima. E agora a gente vai passar uma costura aqui, pra poder fazer o arremate. Sempre retrocesso no início e no final. Prontinho, agora o nosso zíper tá aplicado no plástico e com acabamento. Agora nós vamos pegar um plástico bagum e um TNT para fazer o reforço no bagum. A gente coloca ele no meio do plástico, desse jeito. Pode botar um clips aqui para poder ele ficar bem aplicado e não escorregar. E colocamos o nosso bolso com plástico aqui, desse jeito. Vamos passar uma costura aqui, depois a gente vai colocar um viés para fazer o acabamento.
Depois que a gente prendeu o bolso, agora a gente vai colocar o viés aqui pra fazer o acabamento. Eu tô usando viés de gorgorão, mas você pode usar qualquer viés. Viés industrial, aquele viés que já vem, que vem com pra você dobrar, tanto faz. Prontinho, agora o bolso ficou aplicado aqui e com acabamento. Agora vamos passar o cursor. O cursor sempre, ele fecha da direita para a esquerda. Então, sempre que for colocar o cursor, ele fecha para a esquerda. Se a gente estiver querendo entrar, corta um pouquinho as pontas, porque a ponta desfiada, ele dificulta que o cursor entre. Prontinho. Agora ele entrou com facilidade, tá vendo? Vamos reservar esse bolso. E vamos fazer do outro lado a mesma coisa. Porém, esse, ele só vai ter o TNT 150 e o bagum. Ele não vai ter um bolso com zíper. Bolso com zíper só vai ter de um lado. Então, vamos passar uma costura aqui para poder segurar os dois. Depois a gente coloca o viés para ficar com o mesmo acabamento do outro lado. Prontinho, os dois lados estão feitos. Agora vamos aplicar ele no corpo principal da carteira de vacinação. Aqui está nosso corpo principal. Eu coloquei minha etiqueta e a letra do nome da criança que a mãe me pediu. Então, eu coloquei ele, é um tecido sintético, estruturei no TNT 150 e vou colocar o bagum para fazer o forro dele. Então, vamos estabilizar o bagum. Ele pode ser, colocar uma cola aqui para poder estabilizar, ou também pode somente costurar ao redor quem não quiser usar cola. Eu vou colocar uma cola de contato só para estabilizar, mas eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para quem não tem cola usar a costura. A cola de contato, ela é ótima, porém ela demora um pouco
para secar. Tô mostrando pra vocês aqui como é que faz quem quer colocar a cola de contato. Então, a cola de contato, como é uma cola que tem que ter contato, ela precisa ser colocada nos dois. Tanto em um lado quanto no outro. Pronto. Coloquei rapidinho só pra exemplificar pra vocês. Aí a gente coloca, espera secar um pouco. E aplica aqui, um em cima do outro. Vocês esperam secar mais um pouquinho, que como a gente não tem muito tempo, então eu já vou aplicar logo. Agora eu vou passar uma costura ao redor para exemplificar para quem não tem a cola de contato. Você passa uma costura com ponto largo em todo o redor. Prontinho. Agora a gente vai refilar toda a sobra. É bom cortar o forro maior do que o tecido principal, pois assim, na hora que você for aplicar ou fazer a costura, fica mais fácil de você aplicar do que se você colocar o forro no tamanho certinho. Prontinho. Agora tá assim, nosso forro aplicado a nossa parte principal. Agora eu vou colocar os bolsos aqui pra ficar certinho. O bolso com zíper, você coloca na parte da frente, porque é a parte onde a mamãe vai ter mais acesso na hora que abrir. Então, você coloca a parte com zíper na parte da frente. A parte sem zíper, você aplica atrás. Então, vamos passar uma costura aqui de segurança para nosso forro ficar bem aplicado. Quem quiser colocar clipe para poder segurar, para ficar mais estabilizado, pode colocar. Prontinho. Coloquei o bolso de trás. Agora eu vou colocar o bolso da parte da frente, que ele tem o zíper. Esse zíper vai ser bom para uma mamãe que queira colocar cartão de plano de saúde, carteira de vacina, pode colocar tudo aqui dentro desse bolso.
Prontinho. Uma coisa que eu esqueci de fazer, de falar pra vocês, quem tiver essa etiqueta de metal, sempre coloca uma fita crepe em cima dela, porque na hora que você estiver costurando, ela não arranha. Se você costurar com ela sem colocar a fita crepe, ela vai ficar arranhando, e aí vai ficar feio na hora de você entregar ao cliente. Agora vamos refilar essa parte que sobrou de plástico e zíper. Prontinho. Nossa carteira de vacinação está quase pronta. Os bolsos já estão aplicados. Agora nós vamos fazer a lapela para fechar a carteira. Esqueci de um detalhe. Eu vou precisar abrir aqui para poder colocar o botão. Ele vai ficar escondido aqui para não ficar aparecendo no lado do forro. Prontinho, já abri aqui para colocar o botão. Vou trabalhar com o botão de imã. Ele eu vou aplicar no meio da peça e 3 centímetros, 2,5 centímetros daqui pra cá. Vou pegar uma caneta para poder marcar. Sempre que você estiver trabalhando com sintético, marque com uma caneta de sintético, porque se você marcar errado, tem como você corrigir. Então, aqui ela tem 24 de altura, eu vou marcar com 2,5 no 12. Pra ficar no meio da peça. Marquei aqui. Agora, com o gabarito do botão, eu vou colocar aqui aonde eu marquei e fazer o aplique. Fazer a marcação para cortar. Agora, eu vou cortar com o vazador. Sempre que você for usar o vazador, você faz o furo no início, faz outro furo no final e depois vocês cortam. Prontinho. Vou colocar aqui o botão fêmea. Coloco atrás o gabarito. Desse jeito. E agora eu vou abrir essas perninhas. E ele fica assim.
Prontinho. Já está aplicado o meu botão. Eu vou refazer a costura que eu tirei. Prontinho. Ele está aplicado e escondido. Agora, eu vou trocar de linha, porque eu vou fazer a lapela, e a lapela eu quero dessa cor. Então, pessoal, como eu falei, vamos fazer nossa lapela. Agora, vou colocar aqui nessa parte, ela tem 4x10, o nosso gabarito macho. A fêmea, a gente já colocou aqui na carteira. Vamos medir aqui 2 centímetros, aqui na altura, e o meio na largura. Então, fiz uma marcação, vou pegar o gabarito para poder fazer a marcação do gabarito. Fiz a marcação aqui, agora eu vou fazer o corte. Coloco aqui o nosso botão. Coloco o gabarito aqui atrás. E abro a perna igual ao outro. Ele é um pouquinho duro. Pra abrir, pega o auxílio de alguma coisa pra poder vocês conseguirem. E ele fica assim. Então, pessoal, agora a gente vai pegar o acabamento da lapela, que ele tem 8x10. E a gente vai fazer o acabamento da lapela. Eu passei aqui cola de contato, você pode passar cola de contato. Faz uma marcação no meio para você se basear. E agora a gente vai fazer o virado para que a peça fique bem bonitinha. Você faz o virado de um lado no meio, do outro lado também no meio. E uma das partes da frente, você vai fazer um acabamento assim. Você vira essa parte e vai se encontrar aqui com a ponta do meio. Do outro lado a mesma coisa, você vai fazer um biquinho para que eles se encontrem aqui. Vai ficar dessa forma. Esse biquinho aqui, você vai cortar. Você faz uma pressãozinha e corta. Prontinho. Ele vai ficar assim. Agora, você pega uma ponta da tesoura, uma ponta de qualquer objeto, para amassar essas pontinhas aqui, para que ele fique com um acabamento bem bonitinho. Você corta bem rente. Prontinho.
ele vai ficar assim de um lado e assim do outro lado. Agora, a gente vai colocar a outra parte da lapela aqui e vai passar uma costura em todo o redor para fazer um bom acabamento. Para que essa costura fique certinha, é bom a gente estabilizar os dois. Eu vou usar aqui, pode usar cola de contato, ou também eu vou usar uma fita dupla face. Aí agora eu vou passar a costura. A fita, esse sintético, ele me permite o corte a seco, que é o corte que não precisa fazer nenhum acabamento. Então, por isso, eu consigo fazer essa forma de lapela. Agora eu vou passar a costura em ponto 5, que é um ponto de decoração. Refila para que ele fique do tamanho certinho aqui embaixo. Então, agora nós vamos medir o meio aqui para aplicar a nossa lapela. Mede o meio da peça e o meio da lapela. Fiz aqui a marcação do meio. A marcação do meio na peça. Agora, eu vou colocar ela aqui, meio com meio, e fazer uma costurinha aqui, ela virada, com o botão virado para cima. Quando vocês forem fazer uma costura de uma parte pequena, sempre comecem a costura no meio, pois esse material tem tendência a escorregar. Se você começar aqui da ponta, ele vai escorregar e não vai ficar no meio certinho. Então, coloque a agulha para baixo, no meio da peça, e comece a costurar, depois você dá um retrocesso. Desse jeito, ela fica no meio certinho. Prontinho, nossa lapela está aplicada. Agora, a gente vai colocar o viés de sintético em todo o redor pra gente fazer o acabamento de nossa peça. O sintético, eu cortei 2,5 de largura pelo comprimento.
Ele é um viés de sintético. Esse sintético que eu tô usando, ele tem 0,8 de espessura e permite o corte a fio. Eu tô usando o sintético Prada. Então, eu vou colocar, dobro no meio aqui para poder aplicar o meu viés aqui na peça. Também ponto 5, que é o maior da minha máquina. Se a máquina de vocês tiver um ponto maior, pode colocar. Sempre o ponto maior da máquina, pois é uma costura que vai ficar aparecendo, uma costura de acabamento. Coloquei de um lado, agora eu vou aplicar do outro lado. Minha linha tá querendo escapar. Coloquei do outro lado. E agora a gente vai colocar na parte de cima e de baixo. Coloquei primeiro em um lado e depois do outro lado, para que o acabamento fique igual dos dois lados. Assim, o sintético vai passar aqui por cima e aqui por cima e fica igual dos dois lados. Aqui você coloca bem certinho para que ele fique no meio. Que essa parte do acabamento vai ficar aparente. Pode colocar um clips para poder segurar, para você ter certeza que ele não vai escapar na hora que você fizer a costura. O primeiro ponto é sempre o ponto mais difícil. Dei o primeiro ponto, tiro o meu clipe. E aí, o acabamento aqui vai ficar dessa forma. Toda vez que você cortar, que você costurar com essa linha que eu tô usando é a Nylon 60, você precisa queimar aqui as pontinhas para que ela não desfie.
Agora eu vou colocar do outro lado. Então, pessoal, assim ficou nossa carteira de vacinação. Fechadinho. Foi assim que a gente concluiu a aula de hoje, fazendo essa linda carteira de vacinação. Onde tem um bolso aqui na frente com zíper, que você pode colocar as coisas do bebê, como cartão do plano de saúde. Ela tem fechamento com botão imã. E fica assim atrás. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um like. Ajuda aí o nosso canal. Obrigada!